Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast aqui na BT Week, Bíblia e Racismo. Estamos no terceiro episódio e hoje vamos falar aí sobre duas figuras históricas. Aliás, gente, figuras históricas ou personagens históricas, ou as duas formas são possíveis? Já quero começar já aprendendo isso aqui. Olha, eu acho que cabe tudo isso aí, né? Figuras históricas, agentes históricos, sujeito, personagens históricos, sujeito. Depende do que você quer enfatizar, né? Depende do discurso que você propõe, mas cabe tudo. Agentes históricos cabe bem aqui para esses dois personagens que a gente vai falar hoje, hein? Olha só, que legal. Terceiro episódio da BT Week, Bíblia e Racismo. Léo Cruz e Igor, @Questão de História. Se você ainda não segue lá no TikTok e no Instagram, @Questão de História. E, Léo, qual é o teu Instagram, Léo? Onde é que tu mais age? No Twitter, né, Léo? No Twitter, é. Mas o teu Twitter é mó esquisito, não é? Léo_Cruz_96. Olha aí, ó. Léo_Cruz_90 aí? 96. Tu nasceu em 96? 96, cara. Meu Deus do céu, sério, mano? É uma criança, cara. Gente. É um menino prodígio, gênio. Tem quantos anos, Igor? Eu tenho 32, nasci em 90. Caraca, que legal, mano. Poxa, eu nasci em 82, tô com 40 aí, é nóis. Mas, gente, olha só. Então, Léo Cruz e Igor, professores de história, estão com a gente aí nesses episódios falando sobre Bíblia e racismo. Já tivemos 2 episódios sensacionais, tá bom? Então volta aí, caso você chegou aqui nesse episódio por conta do nome, ou alguém compartilhou com você, sabe que nós estamos uma semana inteira pensando a questão da hermenêutica, da Bíblia, da questão do racismo. Então tem muita informação legal pra gente pensar e se conscientizar. Hoje vamos falar então de 2 agentes históricos. A gente falou do Luther King no episódio passado, uma história mega conhecida aí que a gente deu alguns contornos e fez algumas colocações até relacionando com a questão da fé. E vimos como questões teológicas, né, influenciam nessa luta aí pela questão da liberdade. E hoje, Léo, Igor, 2 personagens aí que, rapaz, vocês realmente cavocam a história, porque até a gente entendida aí dos Paranauê, tipo, nossa, nunca ouvi falar de Baquáqua. Nossa, então assim, hoje vamos falar desses 2 agentes, sujeitos históricos aí, porque nós temos também no Brasil lutas pela liberdade que merecem ser conhecidas. Bem, vou aqui me recolher e deixar os meus 2 amigos aí conversarem, porque, gente, ó, parabéns, quero agradecer já aqui a vocês aí, agradecer ao Léo, né, pela ideia de fazer essa BT Week e esses podcasts sobre Bíblia, racismo, hermenêutica. Aí me apresentou o Igor, cara, gente boa demais, bem-vindo à família Igor, e tamo junto. Gente, é Igor com H, tá? Não é o Igor, ele não é o Igor do Flow, tá bom? Ele é o Igor, é só o Igor mesmo, com H e gente boa, tá bom? E aí, vamos lá, gente. No Brasil temos histórias legais para conhecer também sobre essa luta e por onde a gente começa. Já me localizem. Eu gosto de ser localizado na linha do tempo, entendeu? Tipo, bem assim, didático de documentário. O ano era de 1800. Essas 2 figuras aí, sobre as quais a gente vai falar, elas são do século XIX, ali da metade do século XIX, mais ou menos. E é um século bem interessante para poder se pensar em escravismo, não apenas porque ele ainda permanece ali muito presente nas chamadas sociedades atlânticas, então pega tanto a África como as Américas e também em algum nível a Europa, mas também porque o século XIX é um século que tem muita documentação. Então a gente consegue localizar muita coisa. Acaba sendo até um lugar mais tranquilo para a pesquisa histórica. Geralmente quem trabalha com a minha temática, trabalha com a temática de escravidão, algo assim, costuma fugir um pouquinho do século XVIII, se puder, ou então pega ali aquele último quartel, os últimos 25 anos no caso, e século XVII, mano, é loucura, é difícil, né? Mas claro, tem fontes também. Mas quem quer muita fonte assim, ir para arquivo e ser enxurrado de fontes, vai no século XIX. Então são 2 figuras de um século onde ainda há a permanência da escravidão e no qual há muita documentação disponível pra gente. E aí a gente acaba conseguindo fazer toda essa perscruta aí da vida dessas pessoas, de algumas figuras históricas importantes, como a gente falou, personagens para poder enfatizar a questão do protagonismo deles, que nos ajuda a pensar não apenas as suas trajetórias de modo isolado, mas a interação dessas trajetórias com o contexto maior do escravismo colonial e também com as lutas pela liberdade, porque são figuras que estão pensando e agindo
agindo em favor da libertação pessoal e também, em algum nível, de uma libertação coletiva. E, nesse caso desse podcast de hoje, duas figuras que também mobilizam a fé cristã para isso, o que também não é uma norma, não quer dizer que todos assim o façam, mas essas duas aí têm essa característica, esses dois personagens têm essa característica, e é por isso que a gente está trazendo eles aqui pro BTcast. Bora então, bora lá. Ó, isso é muito legal, né? Enfim, depois a gente fala mais. Deixa eu só fazer um adicional, não é um adendo, mas é um adicional que o Igor falou. No BTcast sobre hermenêutica e racismo, a gente comentou que às vezes, pelo fato do protestantismo ter se estabelecido aqui no Brasil depois da primeira metade do século XIX, ali de 1850 para frente, a gente também costuma pensar que a abolição não tem aqui no Brasil relação com a fé protestante. E essas histórias que a gente está vendo aqui nesse podcast, elas são conectadas com as missões protestantes. Então, isso também é importante a gente ressaltar, que existem, ainda que não sejam muitas, são histórias com fontes que nos apontam para como pessoas que, colocando a sua fé no cristianismo protestante, né, no Jesus apresentado pelo protestantismo, elas mobilizaram a luta pela abolição da escravidão. Cara, que sensacional, né? Que sensacional. Uma fé ativa, né? Como diz o livro do Miroslav Volf. E aí, vamos lá então. A gente tem o Baquaqua e o Divino. Aliás, o Divino tem um acréscimo ali, como é que é? O Divino... Divino Mestre. Divino Mestre, olha aí. Ele tem um nome ou esse é o apelido ou esse é o nome? O apelido, o nome dele é Agostinho José Pereira. Olha aí, também conhecido como Martinho Lutero Negro. Caraca, que da hora. Bem, vamos por quem que a gente começa, né? Que são duas figuras, de alguma forma não estão conectadas pessoalmente, mas estão na mesma luta, mas em momentos um pouco diferentes ou lugares diferentes. Por quem que a gente começa então para falar mais uma história inspiradora da luta pela liberdade e tendo como pano de fundo a fé cristã? Eu acho que a gente pode começar pelo Baquaqua, né? O Baquaqua é uma figura fundamental, né? Que é muito mais conhecida até por algumas pessoas pelo fato de ter uma autobiografia que foi aí explorada historicamente, então eu acho que tem esse traço importante. O Agostinho José, ele é conhecido a partir das fontes investigativas sobre ele, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas o Baquaqua não. Ele é conhecido porque ele produziu uma narrativa sobre a sua própria história. E acabou que isso chamou muita atenção, né? Porque quando você se vê diante de um documento que é uma autobiografia de um sujeito que foi escravizado na África, trazido para as Américas e passou por diferentes cidades atlânticas, obviamente isso vai ser tratado como ouro, como uma coisa muito valiosa para os historiadores e vai estar presente aí em vários cursos, em várias pesquisas históricas. Então acho que o Baquaqua vale a pena. Agora tem uma coisa importante, Bibo, que é situá-los do ponto de vista, como você falou assim, eles estão em lugares diferentes, estão em lugares próximos. Bom, vamos lá. Do ponto de vista temporal, eles são muito próximos. Ambos são do século XIX, próximo daquele meado do século XIX ali. Então eles estão ali interagindo historicamente no mesmo tempo. Embora relacionalmente não tenham se conhecido, não tenham trocado ideia, tá? Então são histórias simultâneas, vamos dizer assim, em algum sentido, mas que não se tocam no ponto de vista relacional. E isso ajuda a gente a pensar como tem muita gente, é um indício, né? Como tem muita gente lutando por essa causa que não está necessariamente em contato, mas que está pensando essas questões e interagindo com elas, tanto do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista da prática da ação cotidiana. Olha aí, me lembrou até a Reforma Protestante, né? Que começa em vários lugares da Europa sem ter uma conexão aparente, né? É o movimento do espírito. Isso é importante porque o Igor, ele mencionou ali no início cidades atlânticas, tá? Ele não tá falando de Atlântida, cidade perdida, gente. Pô, já em tempos aí de Wakanda, mano, aí, ó. Não é isso. É porque é o seguinte, mais recentemente na história, as pessoas foram percebendo que não existe o que a gente costumava chamar, assim, pra quem estudou na escola ali nos anos 80, 90, de essa é a história dos ingleses, essa é a história dos espanhóis, dos portugueses, fechadinho, não é. Principalmente essas biografias de escravos, elas mostram que esse mundo era muito mais interconectado, com vários pontos de relação e trocas entre senhores escravos, entre ingleses, espanhóis, portugueses, mestiços, crioulos, e é uma coisa muito mais complexa. Tanto que o Baquaqua, ele sai da África, passa pelo Brasil, nordeste do Brasil, vai pro sudeste, vai pros Estados Unidos, Haiti, Canadá, Inglaterra, e quer voltar pra África. E ele, assim, ele viveu tudo isso, outros libertos conseguiram ter essa dinâmica de vida também, não só para buscar libertação, não só porque foram induzidos a isso, por migrações forçadas pelo cativeiro, mas também porque quando livres, eles queriam lutar pela causa, então foram tentar mobilizar outros escravos, outros africanos ou negros pela causa abolicionista. Então, assim, são cidades atlânticas porque são pontos de conexão em toda uma rede comercial, uma rede migratória que passa pelo Oceano Atlântico. E isso é o que a gente chama de história atlântica, né, dentro da pesquisa. Ô, louco, olha aí, pega essa, Brasil, segura. Essa você não aprendeu nem na escola, fala sério. Mas vamos lá então, gente, legal, a gente fez já colocamos as peças aqui. Esse Baquaqua também é nome de guerra, como é que é?
É nome próprio mesmo. O nome dele próprio é Mahoma Gardo Baquaqua. E Mahoma aqui é como se fosse uma corruptela de Mohammed. Então tem uma correlação histórica também com o local onde ele estava situado na África. Ele morava numa região que ele vai chamar de Zugu. Aí, me confirma aí, Léo. É isso mesmo, né? Sim, é Zugu. Essa região de Zugu, no inglês, é onde hoje é a cidade de Djougou, no Benin, onde hoje é o Benin. Perfeito, exatamente. E aí, esse é o gancho que eu exatamente estava querendo fazer com relação ao Benin, porque até, Bibo, ajuda a pensar num filme que, não sei quando as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas eu tô aqui presumindo que vocês estão ouvindo a gente no lançamento, porque essa é a forma correta de se consumir as coisas, né? Enfim, e aí, lá o filme Mulher Rei se passa no Benin, né? Caraca, o filme que tá agora no cinema, mano. Mulher Rei, é nesse contexto. Eu vi que você fez até um Reels aí falando um pouquinho sobre a região e disse que o filme é bom pra caramba, né, mano? Tem alguns probleminhas, mas o filme é bom. O filme é bom. Eu gostei do filme. Mas vamos lá, probleminhas cinematográficos ou de leitura histórica, assim, tipo de leitura ambientação? Histórica. Ah, que pena. Ambientação histórica. É tão Mas comum. assim, ainda assim o filme vale a pena. Mas a gente pode falar disso em outro momento, inclusive, A gente se faz quiser. um podcast sobre Mulher Rei, pronto. A gente... Isso, ficou a cavada. Alô, mas Venezuela. Alô, Venezuela. Boa, vou pedir pro Orlando te chamar, Igor. Vocês falaram sobre Mulher Rei. Tá, então ele é dessa região lá, tem essa então lá ele é escravo nessa região? Não, ele é tirado de lá como escravo, é isso? Ele é um cara livre, né? Ele é um homem livre, de uma família de gente livre. Inclusive o pai dele, ele menciona o pai dele, ele usa o termo maometano, ou seja, é islâmico, né? Ele serve a Maomé. E na autobiografia dele, inclusive, ele registra como é que isso funcionava naquela sociedade, como é que era o culto, e ele até informa uma coisa bem interessante. Ele fala assim: eu percebo que os maometanos são muito mais devotos nos seus cultos do que os cristãos. E isso já é o Baquaqua já escrevendo, já sendo cristianizado, né? Porque é bom deixar claro que ele está escrevendo a biografia dele já depois de ter passado pelo cativeiro, cristianizado, né? Através de um contato com um pastor, um missionário batista, e tá voltando e refletindo sobre a sua trajetória. Então ele vai ser um homem livre, vai trabalhar para o rei, inclusive, da região, só que em dado momento, em função ali de alguns problemas locais, ele vai ser escravizado. O que era, muita gente não sabe disso, muito comum no ambiente africano, tá? A instituição da escravidão na África não é uma instituição que vem de fora para dentro. Ela já está estabelecida. Inclusive, é uma instituição profundamente consensual, tanto no ambiente africano, quanto no ambiente também sul-americano, de um modo geral, americano, de um modo mais amplo. Então, ele vai ser escravizado, vai sair pelo porto de Uidá, que inclusive é o porto que aparece no filme Mulher Rei também, e dali vai ser trazido para as Américas. E ele vai narrar, Bibo, os terrores da escravidão ali, e vai narrar os terrores do navio negreiro. Então, a gente tem ali um relato de alguém que viveu no navio negreiro e vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória. Mas antes, morava na África, ali no Benin, e aí depois vai ser traficado. E antes de ser traficado pelos europeus, ele tinha sido cativo dentro dessa dinâmica interna na África, porque o Baquaqua, ele vai dizer que começou os estudos ali dentro do Islã, né, pra aprender o Corão, e ele não se dedicava muito a isso. Ele era um moleque que não gostava muito de estudar. O tio dele era ferreiro, e ele não quer aprender a profissão do tio, então ele vai trabalhar como carregador numa caravana, até que ele, em algum momento, ele resolve tomar um rumo na vida e vai trabalhar a serviço do rei da região de Zugu como guarda pessoal. Sendo guarda pessoal do rei, eles vão pra uma excursão pra negociar com uma outra cidade, que é a cidade de Subruku, que hoje fica na região norte de Gana, e lá tem uma festa, ele fica bêbado, quando ele acorda ele já tá sendo traficado. Viu, pessoal? Drogas não compensam. Beber não compensa, galera, viu? Olha aí. Pô, é sério esse negócio aí, mano? O cara foi num rolê e do rolê tava no navio negreiro. Velho. Tava no navio negreiro. Ele é cativo dessa região de Gana em 1831, aí depois ele é liberto. E aí tem uma incursão na África, que aí ele vai pro navio negreiro em 1845. E aí ele, nesse ano, ele faz essa trajetória que se chama de a travessia do meio, no inglês Middle Passage, porque essas narrativas de liberdade, elas enfatizam muito isso, de como atravessar o Atlântico saindo da África e chegando na América, a percepção de mundo do cara muda. E aí ele desembarca em Pernambuco, né, em Recife, mas depois ele é comprado no mesmo ano por um confeiteiro de Olinda. E aí ele fica lá um tempo com esse cara e depois ele vai para as mãos de um comerciante português. A gente tem até o nome dele, Clemente José da Costa. E ele vem pro Rio de Janeiro e ele trabalha como um serviçal do navio. E esse era o navio de carga. E essa relação do navio de carga tem a ver para explicar como é que ele consegue a libertação dele, que não é no Brasil, é nos Estados Unidos.
Pois é, então o cara rodou mesmo. Mas vamos lá, eu queria um pouquinho, não sei se vocês saberiam dizer, porque o Igor falou ali né, que ele narra os horrores do navio negreiro. A gente já ouviu falar sobre isso, inclusive tem até uma discussão sobre esse nome, que não pode falar esse nome, né? Tem toda uma discussão aí do politicamente correto, pelo que eu lembro e tal, mas enfim, um pouquinho sobre esse horror do que eram esses navios, né? Eu lembro muito do filme Amistad, do Spielberg, com aquele ator clássico lá, que eu esqueci o nome dele agora. O bicho é coadjuvante de tudo quanto é filme, e nesse ele é tão clássico que tu esqueceu o nome do cara, né? Mas, mano, sabe aqueles coadjuvantes? Não, mas, sei. Em minha defesa, eu tenho metade da audiência comigo. Tem aqueles coadjuvantes top. Sim. Que tu não lembra o nome do cara, tu lembra o nome do ator Tá em tudo, né? O cara tá em tudo, mas você não sabe. O Djalma Hounsou. Eu ia falar, sem olhar no Google, Djalma Houston. Isso aí, esse cara tá em tudo. E, se não me engano, é com ele esse filme, Amistad e tal. Mas, enfim, como é que eram esses navios e tal? O que o Bacoaco relata, ou o que vocês, né, como professores de história, só poderiam aí, em questão de 1 ou 2 minutos, relatar um pouquinho como é que funcionava essa dinâmica desses navios que transportavam os escravos e tal. Então, eu vou deixar o Bacoaco falar, né? Eu separei um trecho aqui da biografia dele no qual ele narra o navio negreiro. Então não vai ser nem a minha interpretação, é a do Bacoaco. Ele fala assim: a única comida que tínhamos durante a viagem era milho cozido mergulhado em água. Não consigo dizer quanto tempo ficamos confinados daquela maneira, mas pareceu um período muito longo. Nós sofremos muitíssimo com a falta d'água, mas nos era negado tudo o que precisávamos. Meio litro por dia era tudo que era permitido e nada mais. E um grande número de escravos morreu na travessia. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela falta d'água que tentou retirar de supetão a faca do homem branco que trazia a água quando foi levado para o convés no alto, e eu jamais soube o que sucedeu a ele. Suponho que ele tenha sido lançado ao mar. Quando qualquer um de nós se rebelava, a sua carne era cortada com uma faca, e pimenta e vinagre eram esfregados a fim de nos tornar dóceis. Inicialmente, eu sofri, junto com o restante de nós, muito de enjoo do mar, mas isso não provocava nenhuma preocupação nos nossos brutais proprietários. Os nossos sofrimentos eram só nossos. Não tínhamos ninguém com quem compartilhar as nossas aflições, ninguém para cuidar de nós, nem para nos falar uma palavra de consolo. Alguns eram lançados ao mar enquanto ainda tinham fôlego nos seus corpos. Quando se pensava que uma pessoa não conseguiria viver, eles se livravam dela dessa forma. Só 2 vezes durante a viagem tivemos permissão para subir ao convés para nos lavarmos. Uma vez em alto mar e outra vez um pouco antes de entrarmos no porto. Ou seja, o cara narra aqui o terror dessa viagem, né? É um lugar fétido, escuro, uma umidade muito grande, pouca comida, pouca água, risco constante de morrer com doenças, quando não também de ser violentado de alguma maneira, ou ser jogado fora do navio, se ficar, enfim, se fizer mais subordinação, se ficar doente. Tem muitos riscos aí, naturais e também de ação humana de uns contra os outros. Nossa, caraca. E aí, daí a gente puxa pra uma polêmica que volta e meia aparece, dos africanos escravizarem os africanos, então não tem por que reclamar de racismo, as consequências do racismo e tal. Eu falei agora há pouco que o Bacoaco, ele se tornou cativo por conta de uma incursão em 1831, quando ele ainda estava em África, né, por conta do reino de Zugu e de Subruku, que são 2 cidades diferentes. Então isso é uma evidência do que o Igor falou, que a escravidão era ativa, era consensual na África. Mas a gente não pode dizer que são africanos escravizando africanos, porque essa identidade comum, ela não é construída na África. Ela é construída por conta dessa experiência de sofrimento compartilhada na travessia do Atlântico. Então é quando esses caras que vêm de nações diferentes, eles são forçados sobre a mesma condição, quando eles desembarcam no Brasil, eles são forçados a estarem unidos, ou a buscarem uma união. Porque se na África eles estavam lutando uns contra os outros, aqui eram eles contra os brancos, e pros brancos, eles eram tudo negro. Não tinha essa... A diferença de origem étnica, ela não tinha um peso significativo a ponto de distinguir, vamos separar o malinense do Igbo, do pessoal da Guiné, como povos distintos. Não, ela tava tudo debaixo da categoria negro. Então é quando eles vão experimentar esse sofrimento compartilhado que a escravidão infligiu sobre eles, é que inclusive a gente vê isso no Bacoaco, mas em outras histórias, como por exemplo, uma mais conhecida que é a do Olaudah Equiano, é que surge essa compreensão de que somos todos irmãos e precisamos libertar nossos irmãos. E isso é construído pela escravidão na América. Isso não tá na África. Por isso que não faz sentido dizer que africanos escravizaram africanos e a gente não pode olhar de forma crítica para a escravidão. Porque na África, essa compreensão de irmandade africana, ela ainda não tinha sido construída. Ela é resultado da leitura que os africanos fazem ao serem escravizados e passarem a viver na América debaixo do regime da escravidão.
E aí, só pra antecipar, tá aí um dos problemas do filme Mulher Rei, que é exatamente colocar na boca de personagens do século XIX africanos um discurso que é praticamente um pan-africanismo fora do seu tempo. Então ele pega um discurso do presente e ecoa na boca de alguém do passado, percebe? Tem uma dimensão política nisso aí, que claro, tem o seu valor, mas do ponto de vista histórico é inacurado. Agora, só complementando uma coisa que o Léo falou, embora, é claro, do ponto de vista relacional, escravo a escravo, né, o negro é visto como negro, os senhores compreendiam que eles eram de origem diferente e, inclusive, usavam isso em seu favor. Então, não por raras vezes, na montagem das escravarias, eles misturavam, por exemplo, um cara que é Ibo com um Yorubá, com outro cara que é Cabinda, um Benguela, um Jeje, colocam todos na escravaria sob a intenção exatamente de dificultar articulações internas, uma vez que eles sabiam que, embora fossem africanos, eram africanos de origem distintas e, portanto, muitas vezes, inclusive, traziam historicamente conflitos das suas regiões de origem que tinham que ser superados ali, né, num outro contexto, porque você reelabora, né, Bibo, a relação, mas que de algum modo poderiam dificultar. Mas, como o Léo falou, até o Robert Lenz fala isso. Antes que os europeus conhecessem a África, os africanos a conheceram. Eles descobriram antes. Como assim? É como se todos eles se encontrassem no navio negreiro e percebessem que entre eles há muitos traços comuns. Então, antes que os europeus descobrissem a África, os africanos a descobriram no processo diaspórico. Caraca, olha aí, gente, bacana essa explicação aí. Voltando então para o Baquáqua, ele vem nesse navio, aqui então ele é comercializado para um confeiteiro, certo? Ou seja, um confeiteiro tem o Baquáqua aí como, sei lá, ajudante, ou sei lá, o que um escravo fazia? Ele comprava as coisas na feira. O escravo fazia várias coisas, mas no caso do que a gente tem de fonte, o Baquáqua ele ia resolver as coisas na feira. Poxa, então ele era um auxiliar do confeiteiro. É interessante porque quando a gente pensa em escravo, geralmente é uma figura, e de fato aconteceu, é a senzala, é o campo, é aquele cara que batia nos escravos, esqueci o nome agora. Feitor. Exato. A gente pensa muito em escravidão, e com isso eu não tô querendo diminuir, tá, gente? Queira ou não, ele era um escravo, e ele tinha um senhor, mas a função dele era uma função de auxiliar. Ele não era, eu não imagino assim, ele tava ali sendo açoitado, ou não sei também, né? Vai que ele chegava lá com a encomenda, o cara como pagamento dava uma chicotada, uma chibatada nele. Mas assim, tu falou que ele era um auxiliar. Como é que é, assim, os escravos tinham, assim, essas funções mais comuns, por assim dizer? Porque geralmente a gente pensa em escravidão, pensa muito essa questão da senzala, né, do sofrimento e tal. É claro, gente, eu sei que é um sofrimento ser escravo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Tipo, ele era um auxiliar de um confeiteiro. Às vezes ele poderia até ter uma vida tecnicamente ok não é a palavra? Olha, eu usando aqui, mas... Não, é possível, sabe por quê, Bibo? Porque acontece, existe um imaginário nosso sobre como a escravidão funciona, e esse imaginário sempre nos associa ao ambiente da senzala e das suas dores. E é claro que esse ambiente é muito forte, por quê? Porque o Brasil estabeleceu o seu escravismo colonial sob essa lógica, tá? Então o Brasil, ele construiu uma dinâmica escravista muito voltada para a montagem de pequenas, médias e grandes escravarias em regiões rurais para a produção rural, em geral para exportação, ou para outras funções ali próprias da ambientação rural. Mas existia também outras ocupações para os escravos, porque a escravidão, ela tem uma capilaridade. Então ela está penetrando em todos os ambientes da sociedade. Então havia, por exemplo, uma escrava doméstica que cuidava de uma criança e que, do ponto de vista comparativo, obviamente, usufruía de uma existência, para não chamar de melhor, para não apanhar aqui, menos penosa, entendeu? Mas comparativamente, a gente poderia chamar de melhor, porque ela não está subordinada a certas dores que outros africanos, inclusive da sua própria região, talvez, né? Outras dores às quais eles também estavam submetidos. Gente, quero deixar bem claro aqui. E querendo deixar bem claro, a gente não tá diminuindo, por favor, gente. A gente tá comparando. Entender a complexidade disso, só o episódio sobre racismo estrutural. Exatamente. E essa operação do escravismo nas cidades, no campo, tinha suas diferenças de fato, né? E o usufruto da vida é diferente. Por isso que a gente sempre fala, tão importante ou mais do que pensar na liberdade jurídica, é pensar na experiência histórica dos indivíduos. Por quê? Porque a palavra escravo, ela dá conta de uma série de experiências diferentes. É uma categoria muito abrangente. Por exemplo, escravo na África também, tinha escravo trabalhando pro rei, né? Tinha escravo que era trabalhando numa casa.
Isso me lembra, inclusive, Igor, o Império Romano, que tinha escravos com trabalhos bem manuais, pesados, iam pras batalhas, enfim, né? Eram experiências circenses, né? Ir lá nos Coliseu e por aí vai, enfim, trabalhos assim que realmente a vida era prejudicada, enquanto outros escravos, né? Escravos de César, do Império, eram até enterrados dignamente, né? Então ambos eram escravos, obviamente, tinham a categoria de coisa, por assim dizer, e tinham um senhor, mas em termos de qualidade de vida, por assim dizer, eram coisas bem abissais entre um e outro, né? Exatamente, esse é o ponto central. O que marca a escravidão, o que denota a escravidão, não é exatamente o tipo de vida que a pessoa vai levar do ponto de vista laboral, mas o fato dela ser propriedade. Exato. Esse é o ponto da escravidão. Ele é um objeto transmissível. Então ele pode ser comprado, vendido, herdado, alugado. Esse é o ponto central. E a qualidade, o tipo de vida que esse escravo vai ter é diretamente relacionado ao perfil do seu senhor. Então, existem senhores que parecem ser mais, vamos dizer assim, tênues, tá? E outros senhores que são mais tirânicos. Então a relação é muito importante. Você tem que pensar o seguinte: o escravo, ele não é um alvo, ele não é um objeto de fetiche, meramente. Ele é um trabalhador. Exato. E existem pessoas que sabem lidar melhor com seus operários e outros não, mesmo no mundo da liberdade como o nosso hoje em dia. Todos nós aqui temos empregos, ou alguns somos autônomos, né? Enfim. Mas temos trabalho. E não necessariamente a forma como nós nos relacionamos com o patronato desse trabalho, quando nós não somos o patrão também, né? É igual. Não é necessariamente igual. Então, assim, é claro que existe todo um conjunto de dores, não estamos negando isso com relação à escravidão, porque a primeira violência já é a questão da desterritorialização. Exato. O cara está sendo arrancado do seu continente para poder ir para outro para trabalhar. Então essa dor já está aplicada aí, mas existem sim possibilidades e possibilidades. E a gente vê, sabe onde, Bíblia, inclusive? No filme 12 Anos de Escravidão. Quando o Solomon Northup, que é uma outra história que não é central pra gente aqui, mas que pode ajudar a gente a pensar nesse ponto, ele fala que ele vai servir bem ao senhor dele, que é o senhor Ford, porque o senhor Ford, nas palavras dele, era um senhor decente. Porque dava pra ele comida, não o penalizava fisicamente com recorrência, então era um senhor decente. Então, se ele fosse um bom cativo para esse senhor decente, ele provavelmente continuaria ali e não iria para a mão de um senhor muito pior. E isso, inclusive, Bibo, tá presente na boca do Baquaqua. O Baquaqua fala sobre isso. Ele fala sobre como o senhor dele penalizava ele de modo injusto. Olha que curioso. Ele é um escravo, mas ele tá falando, existem formas justas e injustas de operar. Por quê? Porque isso já em Pernambuco, porque ele ia lá e vendia as coisas. Agora eu não lembro se em Pernambuco ou no Rio, mas acho que em Pernambuco, porque no Rio ele trabalhou no navio. Em Pernambuco ele ia, em Pernambuco, né? Ele vendia as coisas, colocava ali as cestas dos pães, e ele ia vendendo os pães, e todo dia ele trazia o dinheiro certinho pro senhor. E ainda assim o senhor era muito ruim com ele, era muito mal, batia nele, era tirânico. Enquanto outros escravos desse mesmo senhor bebiam, eram ébrios, né? Não respeitavam tanto o senhor e sofriam a mesma penalização. O que ele pensou? Bom, se o tratamento é igual, mesmo com uma resposta senhorial, uma resposta servil, melhor dizendo, diferente, então vamos igualar por baixo. Então ele pegou um dia todos os pães, vendeu, pegou dinheiro, comprou uma cachaça, um uísque, sei lá, uma bebida pesada, ficou embriagado e apanhou. Mas pelo menos fiz valer o apanhar, sabe como é que é? Caraca, Por quê? entendi. Porque o cara tem essa noção de justiça, do tipo, pô, não posso eu ser um servo bom, um escravo bom e apanhar. Não é justo. Então também vou tocar o terror aqui, vou chamar o coreto, né? A coisa vai ficar estranha. E nessa ocasião, inclusive, ele tenta se matar, né? Depois que ele fica bêbado, ele tenta se matar, só que daí ele é salvo, e aí como ele já escreve essa biografia no fim não, né? Lá na frente da sua vida, ele fala que foi a misericórdia divina, foi a providência que o salvou, porque ele passa a ler tudo, obviamente, com uma ótica cristã. Legal. Bem, a gente falou então que ele teve esse senhor aí, depois ele, né, muda. Em que momento a gente tem aí o relato da conversão dele? Como é que se dá, né, esse escravo que tem agora um contato com a fé cristã? Esse senhor Clemente José da Costa, ele era comerciante e ele vai com um navio, um carregamento de café para Nova York. E lá, o Baquaqua já sabia que Léo, ele poderia... o senhor do Rio de Janeiro, né? O senhor do Rio de Janeiro, o senhor do Rio de Janeiro, isso. Acho que eu falei a data, aí eu já presumi que vocês estavam ligados que era o senhor do Rio de Janeiro. Sim, a gente falou que ele vai do confeiteiro para outro lugar, daí depois a gente entrou pro nesse Rio, mega parênteses sai de Pernambuco pro Rio. Isso. E aí, quando ele chega, ele até relata que a primeira palavra que ele aprendeu em inglês era free. E ele queria sair, ele tentou fugir do navio, inclusive, mas o capitão do navio, esse Clemente José da Costa, prendeu ele. E esse caso chamou a atenção dos abolicionistas de Nova York, que vão lá tentar convencê-lo a sair do navio junto com outros dois escravos, um outro homem e uma menina. A menina decide ficar no navio. O Baquaqua e o outro colega decidem sair. E isso vira caso de justiça. Esses abolicionistas, eles vão apelar para uma lei nova-iorquina de 1840, que dizia que
todo navio que chegasse com escravos no porto de Nova York, esses escravos seriam automaticamente libertos. E aí tem uma treta porque o capitão do navio apela para um tratado Brasil e Inglaterra, dizendo que tinha que ter negociação entre os poderes, e aí fica parece que vai dar em pizza, mas no final a apelação dos abolicionistas dá certo. E aí o Bacuaqua, junto com esse amigo dele, é oferecido uma viagem para ou Inglaterra ou Haiti, e eles decidem ir pro Haiti por conta da Revolução Haitiana, e que já tinha abolido a escravidão, e Haiti é basicamente uma república fundada por ex-escravos. E lá ele tem contato com missionários no inglês é Free Will Baptists, mas são os batistas que são arminianos, e lá tem a Sociedade Livre de Missões, que era uma divisão dessas Free Will Baptists, porque esses batistas arminianos, eles eram majoritariamente a favor da escravidão. E essa Sociedade Livre não. E ela estava fazendo uma missão no Haiti justamente para evangelizar aqueles que agora foram libertos pela Revolução Haitiana. E o Bacuaqua, ele chega lá como cozinheiro do reverendo William Jude. Jude, para pronunciar corretamente. Nessa convivência com o cozinheiro, ele se converte em março de 1848 e é batizado em julho do mesmo ano. E dali ele começa a se alinhar com as missões da Sociedade Livre para tentar retornar à África e evangelizar a sua família e o povo de origem dele. Ah, que da hora, que da hora. Tá, então peraí. Então ele tem essa conversão ali no Haiti, se envolve com uma missão batista, e depois todo esse envolvimento como um homem livre, ele decide então o quê? Estudar e para justamente levar uma conscientização para o seu continente. O que acontece? Então, ele vai exatamente tentar levar de volta para a África, vamos dizer assim, levar a África à cristianização. É bom deixar claro que já tem cristianismo na África, tá? Mas é aquele fenômeno, aquele movimento comum de muitos africanos ou descendentes que se cristianizaram ao longo do processo, de modo consciente mesmo, assim, não é aquela conversão meio sob a pressão, né? O cara que se converteu mesmo e que quer viver uma vida de devoção. E muitos deles querem voltar para a África para tentar alcançar a sua parentela, alcançar a sociedade da qual eles foram oriundos. E ele vai tentar fazer isso. Só que o grande ponto, e aí é o problema que a gente não tem registro sobre se isso aconteceu ou não. A gente não sabe o desfecho do Bacuaqua. A gente tem até o momento em que ele se cristianiza, que ele escreve isso aí, mas o momento posterior a gente não tem. Agora, o traço interessante, Bibo, e que eu acho que ajuda a gente a pensar até o nosso momento atual, e todos os momentos também do cristianismo de um modo geral, é como ele tem acesso a diferentes cristianismos no decurso do processo da sua conversão. Porque lá em Pernambuco, ainda lá atrás, quando ele surge ali na América do Sul para trabalhar como escravo, ele narra o caso de um culto doméstico. Então, assim, o primeiro contato dele com o cristianismo não foi com o pastor Batista que pregou o evangelho para ele, conforme o Léo citou pra gente. Não foi o primeiro contato. Obviamente, com uma sociedade catolicizada e cristianizada, portanto, ele teve contato com o cristianismo. Ele narra até o caso de um culto doméstico, que ele fala assim, do senhor dele, né? Sua família era composta por ele, sua mulher, 2 crianças e uma parente. Além de mim, ele tinha 4 escravos. Ele era católico e fazia regularmente orações com a família 2 vezes por dia, mais ou menos da seguinte maneira. Ele tinha um grande relógio na entrada da sua casa, dentro do qual havia algumas imagens feitas de barro que eram utilizadas no culto. Nós todos tínhamos que nos ajoelhar diante delas, a família na frente e os escravos atrás. Fomos ensinados a entoar algumas palavras cujo significado não sabíamos. Também tínhamos de fazer o sinal da cruz diversas vezes. Enquanto orava, meu senhor segurava um chicote na mão, e aqueles que mostravam sinais de desatenção ou sonolência eram prontamente trazidos à consciência pelo toque ardido do chicote. Esta era principalmente a cena dos escravos, que adormeciam apesar das imagens, das persignações e de outros divertimentos semelhantes. Ou seja, o primeiro contato que ele teve com o cristianismo, pelo menos narrado na sua biografia, é esse aí, né? É um contato de cerceamento, de controle. Então, a gente percebe que ele teve contato com diferentes cristianismos, porque se fosse só a questão do contato com o cristianismo para ser salvo, ele seria salvo do ponto de vista da nossa teologia aqui, né? Como a gente crê. Ele seria salvo no primeiro momento. Se é só isso, se é só o contato, mas a natureza do contato, o veículo do contato, como ele transmite a mensagem, se ele de fato é um transmissor ou só um reprodutor de uma mensagem cristã, faz muita diferença, né? Olha só. E tem outras coisas também que explicam esse silenciamento sobre o final da história do Bacuaqua. Porque essa biografia não é aquela biografia do fim da vida. Quando ele publica, em 854, ele tá ali, assim, a galera especula, entrando nos seus 30 anos. Por quê? Porque ele usa essa biografia meio que como naquela vibe de você tem 5 minutinhos da sua atenção pra me dar? Porque ele tava querendo buscar financiamento pra voltar pra África. Ele deixou a missão batista e foi procurar a missão metodista nos Estados Unidos, não conseguiu financiamento.
momento. Foi pro Canadá, morou lá, trabalhou, ninguém sabe com o quê, mas para conseguir dinheiro para publicar a biografia. Do Canadá ele foi pra Inglaterra tentar voltar pra África com uma missão africana. E aí, em 1857, que a gente sabe que ele deixou a Inglaterra. E a gente não sabe se ele conseguiu chegar na África com apoio missionário ou se ele decidiu fazer tudo na força do braço. A gente espera que ele tenha conseguido, mas não tem mais fonte. Não tem mais então, fontes. assim, a própria biografia dele não é aquela proposta de uma reflexão sobre a minha vida e tudo mais, completa. Porque, na verdade, era um meio de propaganda. Tanto que a maior parte da biografia, ele fala mais da África do que exatamente sobre a experiência dele no transcurso de escravidão, libertação. Entendi. Porque a ideia é fazer essa propaganda da África como campo missionário. Ô, gente, um parênteses aqui. Esse desejo dele de voltar pra África, que a gente não sabe se ele foi ou não, esse desejo, ele poderia colocar em risco novamente a liberdade dele? Porque ele saiu de lá como escravo e voltar pra lá poderia ser um risco? Ou não, as coisas já tinham evoluído lá e esse risco já não era mais factível? Olha, difícil saber 100%, né? Mas assim, risco sempre tem, porque, sobretudo na região que ele estava ali, que é de onde ele veio, do Benin, existe uma persistência do escravismo muito grande. Inclusive, tá aí mais um dos problemas do filme Mulher Rei, mas não vou falar hoje, eu vou falar no futuro. Então, assim, existe uma persistência ali. Quando a Inglaterra está pressionando pelo fim da escravidão, seja por motivos econômicos ou humanitários, não importa, alguns pontos da África resistiam, né? Por exemplo, o reino do Daomé, ali do Benin, existia isso. Então, impossível nunca é, né, Bibo? O risco sempre existe. Mas assim, pra ser sincero, nas Américas esse risco também existia, porque tem muita gente sendo reescravizada a todo momento, né? Ou ilegalmente escravizada. Então, a verdade é que enquanto a escravidão não fosse totalmente abolida no local onde você está, o risco é sempre real, ele tá sempre posto. Só um dado pra colaborar com isso que o Igor falou. Quando o Bacoaco ele é trazido pro Brasil como escravo, já se tinha aprovado a lei que proibia o tráfico escravo, que ela só vai ser aplicada efetivamente a partir de 1850. Então ele já vem pro Brasil como ilegal, a princípio. Então tem esse detalhe, o risco sempre tem. Porque, inclusive, como ele veio pro Brasil, era ilegalmente. Ele entra como africano livre, inclusive, né? O nome que se dá para essas pessoas que chegam traficadas após a Lei Feijó, que é a lei de 1831, é africanos livres. Só que é só a categoria. São os africanos livres chegando no porto. E aí o que se faz com eles? Vende-se em ambiente de tráfico escravista, né? Então, assim, é uma categoria histórica do Brasil, africano livre, para todos esses indivíduos de 531 até 50, mas que na prática funcionavam como escravos. E às vezes até tutelados pelo Estado brasileiro. Gente, meu Deus. E aí, vamos lá. Acabamos com o Bacoaco, porque temos o Divino ainda, né, gente? Temos o Divino aí, Divino Mestre. Eu só ia comentar, e aí eu acho que a conexão importante com o Divino, que a gente pode fazer, é que os dois, como eu falei, né, a gente já falou aqui várias vezes, estão vinculados pelo cristianismo e pelo fato também de terem morado em Pernambuco em algum momento, né? E aqui na conexão entre eles eu acho importante. O próprio Bacoaco coloca na biografia dele um trecho nesse tom de denúncia em que ele vai mostrar a contradição que, segundo ele, existe entre cristianismo e escravismo. Ele vai evidenciar isso. Ele fala, não existe associação possível. As duas coisas são contraditórias. E aí ele coloca uma frase assim, dele mesmo, né? Ó cristianismo, tu és o mitigador dos sofrimentos do homem, tu és o guia do cego e a força do fraco. Vai tu na tua missão, fala as notícias pacíficas da salvação por toda parte e alegra o coração do homem. Então o deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Então a escravidão, com todos os seus horrores, finalmente terá fim, pois ninguém possuindo o teu poder e sob a tua influência poderá perpetuar um chamado em discrepância tão aberta e tão repugnante a todas as tuas doutrinas. Ou seja, para o Bacoaco, a doutrina cristã é diametralmente oposta ao escravismo, o que não quer dizer que era um pensamento acolhido por todos. A gente sabe disso, porque os usos são variados, mas na cabeça do Bacoaco, as duas coisas não casam, não fazem sentido. Tanto é que, segundo ele, onde o cristianismo chega, a escravidão sai. E essa também é a visão do Divino Mestre, que a gente tem como outro personagem para poder falar. O Divino Mestre, a alcunha do Agostinho José Pereira, a gente não tem muitas fontes sobre ele, até porque o que nós conhecemos dele vem de fontes investigativas, ou seja, do que ele falou quando estava sendo interrogado pela polícia em Pernambuco. Então a gente não tem uma biografia e tal, tem basicamente desse recorte, a partir de 1846. E aí tem a conexão que o Igor falou, que eles
terem morado em Pernambuco e numa cronologia muito próxima, porque o Bacoaco ele chega em Pernambuco em 845 e fica até 847. Então ele estava em Pernambuco quando aconteceu os problemas da chamada seita do Divino Mestre. Esse Divino Mestre, Agostinho José Pereira, que se sabe a partir do interrogatório dele, é que ele era desertor do exército, porque ele lutou contra a revolta da Sabinada, porque a mando do Senhor, que era o capitão do exército, e depois ele fugiu pro Rio de Janeiro, fugiu da Bahia pro Rio de Janeiro, e lá, ou melhor, aqui no Rio de Janeiro, porque eu tô no Rio de Janeiro, né, ele conheceu o Sabino na prisão, Sabino, o líder da revolta Sabinada, que a gente ama zoar os alunos na escola, né, Igor? Sabinada. A piada tá pronta, né? E aí lá ele conheceu, enfim, mas ele disse que não tinha nenhum interesse na revolta e tal. Isso tudo por quê? Porque o Divino Mestre, ele tá sendo investigado porque ele tem uma seita, aí chama-se seita porque o catolicismo era a religião predominante e oficial do Brasil nesse momento, uma seita que se diz cristã, que rejeita os santos, que ela diz que todo cristão deve ler a Bíblia pessoalmente, e essa seita, ela é composta basicamente de 300 seguidores negros. Existem suspeitas de que ela incentive a luta contra a escravidão e faça menção à Revolução Haitiana. Então a gente até brincou no podcast sobre hermenêutica e racismo que antes do medo do comunismo tinha o medo do haitianismo, que era a influência da Revolução Haitiana entre os escravos, já que os negros, o Brasil foi o maior receptor de africanos cativos. Então tinha essa especulação que, olha, a gente tem que tomar cuidado aí com esse pensamento, com essa filosofia haitiana para não ter um caos generalizado aqui no Brasil. E ele é um desses suspeitos de estar disseminando essa filosofia haitiana. Então ele passa a ser investigado. Vem cá, qual é a tua? O que tu prega? O que tu acredita? E aí começa o interrogatório dele. E aí ele fala de que ele sentiu um chamado, uma visão espiritual, porque ele foi chamado a pregar. E a partir dali ele critica os santos, critica a Igreja Católica e... o que as fontes especulam é que ele não bate de frente com o catolicismo, até para não prejudicar a situação dos seus seguidores e do início da igreja dele, que era uma igreja de viés, assim, marcadamente protestante pela ênfase no livre exame. Mas a grande questão é que ele foi achado um documento com ele, que ninguém sabia o que era o tal do ABC do Divino Mestre. E tem toda uma especulação se esse documento era, de fato, algum texto vindo do Haiti que estimulava a revolução, ou se era alguma outra coisa, que a esposa dele falou que era um poema bonito que ela recebeu. E aí, na investigação desse documento, os policiais vão interrogar outros seguidores do Agostinho e acabam descobrindo um pouco mais de detalhes sobre o que o grupo deles acreditava, tanto em termos de escravidão e religião. Uma coisa importante também a se destacar é que essa investigação, a natureza dela, Bibo, ela dialoga com o contexto sociocultural do Brasil, porque era muito comum, tá? Sempre que houvesse reuniões de negros, que a polícia meio que fosse chamada para investigar. Então isso não é uma coisa anormal, era comum, é totalmente recorrente no Brasil colonial. Então, assim, rolou... Claro, que já é Brasil Império, né? Mas colonial do ponto de vista do modo de operação colonial, modo de produção colonial, enfim. Então, assim, toda vez que havia uma junção, negros juntos ali, rolava uma investigação. Nem que fosse para concluir, eles estão se reunindo para dançar, eles estão se reunindo para festejar, porque havia medo de que qualquer reunião poderia ser uma espécie de núcleo de insurgência, um núcleo de insurreição. Então, a gente tem que ir mitigando esses núcleos aí, não deixar avançar. O Divino Mestre, ele não está propondo, como o Léo falou, uma revolução, né? Mas ele quer uma revolução de fé, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele faz duas coisas fundamentais. Ele alfabetiza os fiéis, então ele ajuda eles a aprender a ler e escrever, e também ele enfatiza no texto bíblico as passagens vinculadas à ideia de libertação. Então a narrativa dele é uma narrativa emancipadora. Ele usa a Bíblia para este propósito. Tem uma função política. Claro, todo uso da Bíblia tem função política. Quem está ouvindo aqui pode ficar chocado com isso, mas toda vez que você usa o documento, você está usando ele politicamente também, tá? E ele tem muita clareza do uso político que ele está fazendo. Quem está me ouvindo pode ficar com raiva aqui quando eu estou falando isso, mas veja, se você fala, olha, nós temos que respeitar uns aos outros, tem um uso político, né? Então, mesmo do uso mais bobinho, é um uso político também, de alguma maneira. E ele está fazendo um uso político aqui emancipador. Ele está mobilizando a sua autoridade eclesiástica, obtido junto aos fiéis, para incentivá-los a confiar num Deus libertador, num Deus que livrou o povo da antiguidade, né? Israel, antes de ser Israel e também já sendo Israel, como também pode libertar a gente desse cenário aqui. Ele pode nos ajudar. Então, é quase aquela ideia de nossa bandeira é o Senhor, né? Ele está fazendo muito esse discurso, essa narrativa. Deus pode nos livrar desses males, dessas mazelas. Só que, obviamente, como alguém que não está ligado ao seio católico, como um homem que é narrado como crioulo, e aqui uma questão importante, né? Crioulo é aquele cara que é nascido no Brasil, descendente de africano, tá? Então ele é um crioulo, ele não é um africano em si. Então, sendo ele um homem crioulo,
sendo ele um cara que não está ligado ao seio católico em si, ele pode ser visto como um cara perigoso, né? Ele tem o que a gente chamaria de um corpo perigoso, um corpo intelectual e um corpo físico perigoso para as autoridades políticas da época. Sim, e aí, dentro dessa questão de ensinar as pessoas a ler, estava centrado dentro de algo que a gente conversou no episódio sobre hermenêutica, que é como essa experiência negra muda a percepção do fio condutor da história bíblica. Porque a gente chegou a comentar que enquanto, por exemplo, era mais tendência dos senhores de escravos e dos brancos, no caso da América do Norte, né, se verem como o povo de Israel enquanto monarquia reinante, né, se verem nesse sentido, quando o Divino Mestre ele fala que o povo negro deveria olhar para Moisés, ele está chegando no Israel sofredor, no Israel exilado, no Israel escravo, no Israel cativo, no Israel que depende da libertação vinda de Deus. E aí o que é interessante é que esse documento, chamado ABC do Divino Mestre, ficou muito tempo se especulando do que era, e em 2004 acharam ele no arquivo em Pernambuco. Aliás, achou-se um documento que é consenso que se trata desse ABC do Divino Mestre, que é um poema em que todos os versos, a primeira letra segue por ordem alfabética. É um poema escrito pelo Divino Mestre e que ele usava para alfabetizar esses negros que seguiam ele, né, ali na sua igreja. E nesse poema a gente vê versos falando de pagar o crime do povo, ou seja, nós já fomos escravos há muito tempo, então, como aconteceu com Moisés, que o Senhor nos liberte. E além de falar da importância do cristianismo como libertador para os escravos, tem duas coisas que são interessantes, porque esse documento, ele fala da referência do Haiti e da Inglaterra como movimentos abolicionistas, e ele reclama que o Brasil não olha para o Haiti e para a Inglaterra como referência. E tem uma outra que teologicamente é mais interessante ainda, é que ele, ao contrário do que se acreditava na época, ele diz que Adão, Moisés e Jesus eram morenos, ou tinham pele negra, porque ele fala que se Jesus e Moisés sofreram como escravos, eles deviam ser como a gente. Então eles tinham pele negra. Vou ler aqui os dois versos de Moisés, Adão e Jesus. Ele diz: do Egito, segundo Moisés, vinde logo libertar, que já paguemos o crime de nossos antigos pais. Herdeira pela natureza, de digna estimação, desta nobre cor morena, o primeiro foi Adão. E sobre Jesus, ele diz o seguinte: são tão certas as experiências que nos dá a entender que dos morenos foi que Cristo quis nascer. Então, a ideia é a seguinte: se a Bíblia ela fala de um povo que sofre, de um povo que precisa de libertação, e se o nosso Senhor sofreu para nos libertar, ele é gente como a gente. Então ele também é negro. E isso é muito distintivo da teologia do Divino Mestre. Então, tanto que hoje, para quem tá mais ligado à teologia negra no Brasil, ele é um grande referencial, porque antes de ter toda a discussão da teologia negra, ele já tá ali de forma um tanto incipiente, fazendo essa identificação do negro com Jesus e com o povo de Israel, como isso em que um ano povo mesmo, que precisa Léo? de libertação. Esse documento, eu não tô conseguindo achar a data Mas o investigações Divino Mestre, sobre ele- refresca pra nós o As Divino Mestre. investigações sobre eles década de 40, 1840, Isso. assim. 1846. A grande investigação dele é em 46, entendeu? Então ele tá escrevendo e produzindo nessa década aí, 40, 50, então ele tá agindo nesse período aí, na metade mesmo do século XIX. Legal. Eu percebo, acho que eu tenho aquele livro do Esau Macaulay, né, o Leitura Negra, a gente tem um pouco essa ideia de que até a gente fala no episódio também sobre racismo e hermenêutica, como essa passagem do Êxodo, ela se torna uma passagem muito importante mesmo, nessa leitura negra, por assim dizer, da Bíblia, nesses homens que refletem a sua fé e pregam a sua fé e fazem uma análise também a partir da sua realidade, né? Então assim, por favor, gente, antes de você ficar julgando, pô, nada a ver o cara ver Jesus como negro, ou nada a ver, tem sentido, gente, né? Eles leem todo mundo lê a Bíblia a partir do seu ponto de vista, ou lê a Bíblia a partir da sua história, então isso é muito comum, tá? Então assim, acho que é o tipo de julgamento que não é legal fazer agora, nesse momento, porque a gente também não tá na pele dele, então, e é você achar na Bíblia e ler a Bíblia a partir do seu ambiente, né? Então, eles como escravos leem a partir disso, e eu percebi que é muito comum isso, né? Em diferentes lugares do mundo, a narrativa O filme do Amistade mostra isso também. Tem uma cena deles lendo uma Bíblia ilustrada, e quando eles passam pelo êxodo, pelo cativeiro na Babilônia, eles falam aqui, eles sofriam como a gente. Olha aí, cara. Então, assim, poxa, é interessante mesmo, né? Com essa narrativa de libertação da Bíblia, ela é apropriada, então, né, pelos escravos, como, de alguma forma, uma confiança em Deus, de que Deus há de fazer algo por eles e tal. Ah, interessante. Mas e aí, gente, em termos de divino, baquáqua, legados, porque de ambos a gente não tem o fim da vida, né? Pelo que conversávamos aqui em off-topic. Mas e aí, qual o legado que esses homens deixam pra nós aí, e nessa reflexão de Bíblia, escravidão, liberdade,
comunidade? Eu acho que tem duas coisas importantes aí que a gente pode falar. A primeira delas é demonstrar como havia uma agência, né? Voltando àquela categoria de agente histórico, havia uma agência, havia um protagonismo das comunidades populares na questão das suas lutas pela liberdade. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar, Bíblia, inclusive, na questão do abolicionismo. Porque a gente pensa muito o abolicionismo, não por raras vezes, como uma ação que parte da política pública do Estado brasileiro. Então é uma ação da política pública, mas não é só isso. O abolicionismo, ele pode ser entendido como todo o conjunto de ações, pensamentos, práticas que contribuem para forjar uma sociedade mais livre e para levar essas comunidades que eram escravizadas a um lugar de mais autonomia política, econômica, social. Então, quando uma figura como o Agostinho está lá ensinando outras pessoas a ler e escrever, ele está, de algum modo, movendo o abolicionismo. Ele está produzindo possibilidades de usufruto da liberdade. E a mesma coisa acontece com o Bacuacua, né? Em outra medida, é claro, que o Bacuacua tem um outro caminho, uma outra trajetória, mas os dois estão mostrando para a gente que existe ação popular, quer dizer, os indivíduos não estão parados no tempo esperando que o Estado faça alguma coisa. Eles estão agindo. Claro, como homens de fé, movidos também por referenciais de fé. E eu acho que a segunda coisa importante é exatamente isso. Mostrar como o cristianismo foi apropriado, foi mobilizado pelas pessoas segundo também as suas dores. É normal que se espera que um Deus compassivo seja compassivo com a minha dor. Se esse Deus que dizem para mim que é compassivo, que é amoroso e que se preocupa com o pecador existe, logo ele também se preocupa com a minha dor, mesmo nas vezes em que eu não consigo superá-la ou não consigo entender porque ela está ali, né? Mas ele se preocupa de alguma maneira, ou me ajudando a superá-la, ou me ajudando a ter conforto no meio dela. Então acho que são homens que nos ajudam a pensar nesse aspecto também, na relação com a dor e com a dificuldade da vida, e como o cristianismo, ele não é antagônico à dureza, né? Ele não é antagônico às dificuldades, ele se relaciona com elas também. Sim, e dentro dessas histórias, a gente vê um ciclo virtuoso que da experiência a pessoa vai para a Bíblia leva a comunhão a Deus e de Deus ela retorna para a vida dela, para analisar a experiência. Então esses caras, eles estão sempre olhando para a Escritura como uma fonte de resposta para dores deles. Não existe essa dicotomia. E aí existe algo até mais amplo que transcende essa questão da abolição, mas vale para todo o século XIX, que é um século de transformações muito grandes, e serve para a gente pensar hoje, né, em termos que a gente discute se justiça social é válido pro cristão, não sei o quê, por conta das nossos questionamentos políticos atuais, é que no século XIX, seja entre negros ou entre brancos, a gente vê um grande número de pessoas que olham para problemas factíveis, assim, da sociedade e falam, cara, eu acho que tem uma resposta para isso na Bíblia, eu vou me dedicar a encontrar. Seja escravidão, seja pobreza, seja desigualdade, seja violência, alcoolismo, prostituição. Enfim, século XIX ele é meio caótico, né, nesse sentido, e por isso tem muitas fontes. Mas a gente também encontra pessoas que não olham e falam assim, isso é coisa do mundo, Jesus está voltando e vamos só pregar o evangelho e viver cada um no seu quadrado. Não é isso. Tem muita gente, principalmente aqueles que mais sofrem com esses problemas, que estão olhando para o mundo e falando, cara, Deus tem uma resposta para isso, eu vou achar. E a vida dessas pessoas é dedicada a encontrar essa resposta e falar essa resposta para outros irmãos. Legal, que legal, ou seja, são ativos, né, ou seja, reagem ao texto bíblico, é um texto vivo para a comunidade, isso é muito legal mesmo. Gente, é isso, Bacuacua e Divino são personagens históricos aí, fontes pra galera poder ler mais sobre eles, enfim, o que vocês têm para indicar pra galera aí? O Divino não tem biografia, mas tem 2 artigos que a gente pode colocar aqui pra galera acessar, do Marcos Carvalho, que é o historiador que falou das revoltas escravas em Pernambuco e fala da história do Divino Mestre, e o texto em que ele fala que encontrou esse documento, o ABC do Divino Mestre, que é o poema que eu citei alguns versos aqui. Legal. O link vai estar aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com. E alguma recomendação, Igor? Do Bacuacua a própria biografia, né? Você encontra a biografia aí, hoje em dia está sendo comercializada, então você consegue comprar. E aí, Bibo, eu vou fazer uma outra sugestão aqui, mas aí é quase um jabá. Que acabou de sair um livro no qual eu escrevi um artigo, né, e que eu falo não sobre essas figuras, mas eu falo sobre essa questão da agência negra do ponto de vista da escolarização. Olha. Há pessoas que estão se escolarizando e fazendo uma luta, né? O livro chama-se 2 Letramentos, Escravidão, Escolas e Professores no Brasil Oitocentista, que é resultado de um projeto do CNPq que a gente teve aí nos últimos 2 anos, e a gente teve como resultado dessa pesquisa histórica um livro. Eu não estou ganhando nada com isso, não é questão de recurso mesmo, é uma questão
questão de transformar a pesquisa científica em algo mais acessível. Então tá aí disponível, o pessoal consegue também adquirir esse livro aí, no qual eu falo sobre o caso de uma figura específica do Rio de Janeiro chamada Abel da Trindade. É mais um desses personagens interessantes que falam pra gente sobre luta histórica, escolarização e luta contra a escravidão. Legal, muito bom, muito bom. E o link também está aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com. Meus amigos, mais um episódio da BT Week. Tem mais 2 aí pra você ouvir ainda sobre esse tema de Bíblia, racismo. Então tá muito legal. Obrigado, Léo. Obrigado, Igor, pela presença de vocês aqui nesse episódio. E ó, já dá play no próximo, porque tem mais 2 aí pra você aprender sobre esse tema e com certeza temos muito a aprender. Lembrando que esse episódio chega até você com o apoio da Thomas Nelson Brasil, essa editora que tem lançado aí muitos livros na linha da teologia devocional, teologia acadêmica. Então a Thomas Nelson é parceira nessa BT Week aqui. Então já sabe, siga a Thomas Nelson nas suas redes sociais. Novembro tá cheio de lançamentos aí, muita coisa legal a Thomas Nelson lançando. Inclusive, ela tem um livro Engajamento Cultural, onde tem um capítulo que fala também sobre racismo. É um livro bem legal, na pegada ali do John Stott, mas esse livro Engajamento Cultural, ele tem outros temas que o livro do John Stott não tem. O livro do John Stott, também da Thomas Nelson, é o cristão em uma sociedade não cristã. E esse livro Engajamento Cultural toca em outros temas e é um livro sensacional. E um desses temas, obviamente, que é a questão do racismo. Tem também sobre a questão da homossexualidade. É um livro bem bacana para você estar dando uma olhada também. É isso? Então já sabe, siga a Thomas Nelson, que ela está apoiando esse projeto e essa BT Week, que só está chegando até vocês graças aí ao empenho dos meus amigos que estão gravando comigo e também da Thomas Nelson que está financiando aí. Tá bom, gente? É isso. Vai, ó. Nem vou me despedir, porque você já vai dar play no próximo episódio. A gente se vê daqui a pouco, então. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.